Se você tivesse uma pergunta científica, você procuraria um cientista. E eu presumo que esperaria uma resposta racional. E se tivesse uma pergunta filosófica, procuraria um filósofo. Talvez uma resposta um pouco menos racional, mas ainda coerente. Agora eu tenho uma pergunta religiosa, e venho até você, como um homem religioso, para responder aqui e agora. Eu não sou ateu, não consigo me aliar ao relativismo moral, sou agnóstico e invejo sua fé. Quero saber por que eu deveria acreditar que é mais provável que Deus exista do que não exista. Você não precisa provar absolutamente que ele existe. Só quero saber se é mais provável que sim do que não. E quero que você me mostre isso. Ok. Obrigado por fazer essa pergunta honesta. Agradeço de verdade. A razão pela qual acredito que Deus existe é por causa de certas evidências. Primeira evidência. A ordem e o design do cosmos me apontam para algum tipo de mente inteligente. Minha experiência de vida me mostra que para trazer ordem eu tenho que trabalhar duro. E quando fico doente, não procuro um curandeiro aleatório. Quando fico muito doente, procuro um médico altamente treinado que entende a ordem e o design do corpo humano. Minha experiência me ensina que ordem exige uma mente inteligente por trás. Ela não surge por acaso. Segunda evidência. A vida, na minha experiência, sempre vem da vida. Não importa se é vida vegetal, animal ou humana. Você nunca vê vida surgir do que não é vivo. Ou seja, você nunca vê o animado vir do inanimado. Então, o que é mais razoável eu crer? No princípio Deus ou no princípio matéria e energia? Porque eu só vejo vida vir de vida, nunca vida surgir da não vida. Portanto, é muito mais plausível e razoável acreditar no princípio Deus. Terceira evidência, o argumento moral. Acho que você estava aqui enquanto eu estava falando sobre isso. Estou convencido de que, embora não existam muitos, existem pelo menos alguns absolutos morais. Apesar de haver muita zona cinzenta ética, provavelmente mais área cinzenta do que certo e errado em preto e branco. Há momentos em que o certo e o errado são claramente preto no branco, cristalinamente claros, absolutos morais reais. Absolutos morais. Absolutos morais. Essas são as 3 razões? Essas são as 3 primeiras razões. Ordem e design vindos de uma mente inteligente. Vida vindo da vida, não da não vida. Absolutos morais. Quarta razão, o amor. Minha experiência de vida me mostra que o amor é crucial no meu casamento, na minha família, nas minhas amizades. O amor é uma motivação essencial na minha vida, e quando ele falta, a vida se torna muito estéril, muito vazia. A única forma de o amor ser real é se houver algo mais na realidade, além de matéria e energia. Tem que haver algum tipo de Deus que nos criou com essa capacidade inata de amar genuinamente. Se não há Deus, então o estudante da Universidade Duke estava certo quando disse: o amor é apenas um impulso biológico para preservar o nosso pool genético. E eu respondi a ele: você realmente acha que isso foi o que motivou Madre Teresa a trabalhar com os moribundos em Calcutá, na Índia? E ele disse: sim. Eu discordo fundamentalmente disso. Minha experiência na vida é que não. Madre Teresa foi motivada pelo amor aos moribundos em Calcutá. Foi por isso que ela fez o que fez. Não foi motivada primariamente por um instinto de preservar o pool genético. Essa é a quarta evidência. 4. Sim. Posso fazer algumas perguntas sobre isso? Claro, vá em frente. Sobre a ordem. Eu entendo um pouco sobre computadores, não muito, mas um pouco. E sei que existem programas de computador que escrevem programas muito complicados, com altíssima ordem, que executam tarefas de forma extremamente organizada. Mas eu não diria que o programa que os escreveu é uma vida, ou que é capaz de amar, ou de pensar da forma como eu entendo o pensamento. Eu já vi ordem. Ordem. Surgir de coisas. Aparentemente desordenadas, de ocorrências aleatórias. Já vi ordem que não necessariamente veio de uma fonte racional ou intencional. E já vi ordem surgir de uma fonte racional e intencional, mas que era muito má, ou que você chamaria de má. Então, em primeiro lugar, eu argumentaria que já vi, ou penso que vi, ordem surgindo do caos, e sei que já vi, ou gosto de pensar que vi, ordem vindo de algo que você classificaria como mal. Então, se existe ordem a partir do caos, e se existe ordem que vem da maldade, por que a existência de ordem implicaria necessariamente em uma entidade boa que criou essa ordem? Ok, eu tenho fortes discordâncias com o seu primeiro ponto e concordo totalmente com o segundo. Acho que é bem claro que um computador vem de uma mente inteligente. Eu nunca conheci um computador que surgiu por acaso. Então, claramente, o computador foi feito por uma mente inteligente. Isso não é problema.
Mas você levantou uma questão enorme quando falou sobre o mal. Acho que você está absolutamente certo. Acho totalmente possível que essa mente inteligente seja um tipo de mente distorcida, um Scrooge, deformado, por assim dizer. Ok, então qual era o segundo ponto mesmo, só para relembrar? Ok, o segundo ponto é, vida vem da vida, não da não vida. Esse é mais difícil para mim. Eu não sou biólogo, mas sei que existem muitas teorias que dizem que, dadas as condições certas, os materiais certos, uma carga elétrica adequada, por assim dizer, e a atmosfera certa, a gente consegue criar proteínas, consegue criar enzimas, consegue criar moléculas complexas. Ok, meu ponto é, eu não ficaria chocado se os cientistas conseguissem criar vida. Porque é exatamente isso que eu acredito. Uma mente inteligente cria a vida. Meu ponto é, você precisa ter uma mente inteligente presente. A vida não surge da não vida por acidente. Você não acha possível, nem remotamente possível, ainda que infinitesimalmente possível, que em alguma poça primordial, um raio tenha atingido um complexo de moléculas que gerou uma enzima, que então permitiu a evolução disso tudo ao longo de bilhões de anos? Tudo é possível. Possível? Correto. Tudo é possível. Estatisticamente... Mas Deus é mais provável? Exatamente. Para mim, como um ser humano pensante, a pergunta é: o que é mais plausível à luz das evidências? O terceiro ponto era? O terceiro ponto, absolutos morais. Esse eu não tenho um contra-argumento. Quarto? O quarto ponto, amor. Esse eu não entendi. E eu realmente gostaria que você me explicasse melhor. Claro. Eu não entendo o que você quer dizer com isso. E nunca experimentei o que você está falando. E sinceramente, eu sou bem feliz com a minha vida. Tudo bem. O que estou falando é o seguinte. Nos anos 60, houve uma revolta na Sorbonne, uma universidade francesa em Paris. Um jovem se aproximou de um homem barbudo e perguntou: "Com licença, senhor, pelo que você está protestando?" O homem barbudo respondeu: "Estou protestando contra este mundo podre." O jovem perguntou: "O senhor acredita em Deus?" O homem respondeu: "Não, sou ateu." O jovem perguntou: "Você ama alguém?" O homem baixou a cabeça e disse: "Sim, eu amo uma mulher com quem tive um filho e ela está morrendo de leucemia." O jovem então disse: "Se ela está morrendo de leucemia, por que você não a abandona e sai por aí procurando alguma outra gata que te excite mais?" O homem barbudo recua com raiva e quase dá um soco no jovem. O jovem então disse: "Com licença, senhor. O senhor disse que não acredita em Deus. Pois bem, se Deus não existe, então também não existe nenhuma habilidade humana inata de realmente se importar com outra pessoa. E se essa mulher está perdendo a capacidade de te satisfazer, porque o corpo dela está se desfazendo por causa da leucemia, por que o Senhor não a abandona e procura outra gata que te atraia mais?" Então o jovem tirou do bolso um evangelho de João, onde lemos que Deus existe e esse Deus é amor. E quando ele criou você e a mim à sua imagem e semelhança, ele colocou dentro de nós a capacidade inata de amar. Por isso todo ateu ama, todo agnóstico ama, todo teísta ama. Por quê? Porque somos seres humanos, não máquinas. Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse amor é a única emoção que Deus colocou em nós? Ou todas as nossas emoções vêm de Deus? Não, Deus nos deu emoções, mas por causa do nosso pecado, nós podemos deturpar essas emoções. O exemplo clássico é a raiva. A raiva em si não é o problema. Diante do mal, Deus se ira. Diante do mal, eu também deveria me irar. Isso é indignação moral, é raiva justa. Mas por causa do meu egoísmo, da minha pecaminosidade, eu deturpo essa raiva e perco a paciência com alguém só porque a pessoa entrou na minha frente na fila do aeroporto. Será que ela não sabe com quem está lidando? E aí eu explodo numa raiva egoísta. E isso é pecado. Podemos conectar isso com o seu argumento da criação ex nihilo, criação a partir do nada? Você tem um argumento de que tudo vem de Deus. Mas havia alguma coisa antes de Deus? Havia alguma coisa? Não, Deus é eterno, então não havia nada antes dele. Então tudo vem de Deus? Não, nem tudo vem diretamente de Deus. Porque Deus deu a você e a mim dons criativos. Obviamente Deus não criou sua jaqueta ou seus óculos. Obviamente Deus não construiu esse prédio. E obviamente se eu for até aquele cara ali e der um chute no queixo dele, não foi Deus quem fez isso. Ou se eu for até ele e der $1, não é Deus dando esse dólar. Então, como Deus nos deu dons criativos, nós também podemos criar. E criamos o tempo todo. Algumas coisas vêm de Deus, outras do homem. Homem aqui no sentido geral, homem e mulher.
Sim, Deus nos deu dons de criatividade. E quanto aos absolutos morais, você diz que alguns existem. Então onde os encontro? Em 2 lugares. Primeiro, na sua consciência. E segundo, você pergunta: Deus revelou algum padrão pelo qual eu possa medir minha consciência? Jesus Cristo afirmou ser esse padrão. Seus ensinamentos éticos são esse padrão. Você os encontra no Sermão do Monte, Mateus 5-7, e também nos 10 Mandamentos, Êxodo 20. A consciência é a primeira fonte? É a primeira fonte, certo? A minha consciência me incomoda, mas a minha consciência guia meu comportamento de forma muito diferente da sua, eu suponho. Sim, está certo. Eu sou extremamente egoísta e ajo quase exclusivamente em meu próprio interesse. Também está assim que certo. minha consciência me guia? Eu me arrisco a dizer que de vez em quando você sente culpa. Talvez não com frequência, mas às vezes. Meu ponto é... Na verdade, não. Você nunca sentiu culpa? Não culpa. Já me arrependi das minhas ações no sentido de que elas não tiveram o resultado que eu esperava. Não foram tão benéficas para mim quanto pensei que seriam. Isso é arrependimento, não culpa. Entendi. Falando por mim, já experimentei culpa. O que significa que eu estava convencido de que o que fiz foi errado. Comparado a quê? A algo além da sua consciência? Tudo o que sei é que senti culpa. Minha consciência me informou disso. Essas 4 razões que você apresentou fazem você concluir que é mais provável que Deus exista do que ele não exista? Correto. E ainda tem mais uma. Seu agnosticismo. Ok. Sim, ele é uma opção intelectual para mim, mas na prática é uma impossibilidade. Todos os dias você precisa estabelecer prioridades. Todos os dias você toma decisões éticas. E suas prioridades na vida e suas decisões éticas na vida revelam claramente que você não é agnóstico. Você crê em algo. Você crê em alguém que o motivou a estabelecer as prioridades que tem. Obviamente, eu não sei no que exatamente você crê, mas o que quer que seja, isso tem claramente motivado você a investir seu dinheiro da forma que investe, seu tempo da forma que investe. Há muitas pessoas que dizem, sou agnóstico, eu não sei, mas na prática, o modo como vivem mostra que creem em algo. Então seria mais honesto, da minha parte, dizer que na prática, eu creio em mim mesmo. Talvez eu tenha interpretado mal o agnosticismo. Sempre entendi como: eu não sei o que há aí fora, e não vou tomar nenhuma decisão sobre isso. Eu apenas escuto quem tem algo a dizer e vejo o que penso. Certo, acho que intelectualmente você pode fazer isso. Mas depois você tem que sair e viver sua vida. E o modo como você vive sua vida mostra se você reconhece Deus ou não. Veja, essa é a parte embaraçosa do que estamos discutindo aqui. A parte embaraçosa é que isso não é como escolher entre jaqueta de couro preta ou marrom, que é totalmente uma questão de preferência pessoal, ou se você prefere Pepsi ou Coca-Cola. Porque veja, não importa muito se você prefere jaqueta de couro preta ou marrom, ou se prefere Pepsi ou Coca, são questões bastante irrelevantes. Mas a existência de Deus não é como escolher entre Pepsi e Coca, ou entre jaquetas pretas e marrons. É uma questão que vai direto ao coração da existência humana, porque é uma questão de qual é o sentido e propósito da sua vida. Por que você vive de forma ética como vive, e quanto à vida após a morte, você algum dia terá que prestar contas a alguém pelo modo como viveu sua vida? Veja, por causa da natureza extremamente séria das questões que estão envolvidas na existência de Deus, embora eu possa dizer, não sei se Deus existe ou não, o modo como eu vivo minha vida, o sentido que atribuo à minha vida, as decisões éticas que tomo, tudo isso revela no que eu realmente creio sobre a realidade. Da perspectiva judaica, vemos Jesus como um profeta, não como um Messias, e o pecado principal dele é dizer que é Deus. Esse é seu maior pecado para nós. Se ele fosse o Messias, ele teria unificado todos os judeus. Eu sou judeu e sigo o Antigo Testamento, as antigas leis. Quem escreveu Levítico e para quem foi escrito? Vamos estudar o contexto. Levítico foi escrito por Moisés para o povo de Israel, que vivia em uma teocracia, não uma democracia, nem uma monarquia, mas uma teocracia. Nessa teocracia, Deus estava chamando os judeus para serem diferentes de todas as culturas ao seu redor. Quando você estuda as leis sobre escravidão e as compara com as culturas ao redor, percebe que Deus estava chamando os judeus para se afastarem da escravidão por posse, uma escravidão desumanizante. Mas havia um tipo de servidão contratual?
Sim, havia, que é muito semelhante ao Império Romano, certo? No primeiro século, mais de 50% dos cidadãos de Roma eram escravos. Não uma escravidão por posse, como a que tivemos nos Estados Unidos, mas servidão contratual. Médicos eram escravos, advogados eram escravos. Era um contexto diferente. Os versículos anteriores falavam sobre não poder tratar outros israelitas dessa forma, mas mencionavam como era permitido fazer isso com as nações ao redor. Essa é a distinção que aparece no livro. Eu sou judeu, estou acostumado a ler em hebraico, mas procurei em inglês. E é isso que está escrito. Eu não posso fazer isso com outros judeus, mas posso fazer isso com as nações ao meu redor. Se o objetivo é espalhar o amor e ensinar esses valores a todos, Correto. Por que seria justo tratar pessoas de outras nações dessa maneira? Boa pergunta. Quando você lê tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, descobre que o ideal de Deus está em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 3, lemos sobre a queda. Adão e Eva se rebelam contra Deus, e tudo desanda. No Antigo Testamento e em grande parte do Novo Testamento, vemos Deus chamando as pessoas para fora desse caos, passo a passo. Por exemplo, em Mateus 19, Jesus é questionado sobre o divórcio. Os fariseus disseram: Jesus, você acabou de dizer que o divórcio é errado, mas na Torá, lemos que Moisés disse: se quiser divorciar-se de sua esposa, dê a ela um certificado de divórcio. Então você está contradizendo a Torá, Jesus, quando diz que o divórcio é errado, porque Moisés disse: quer se divorciar de sua esposa? Dê a ela um certificado de divórcio. E Jesus responde: Moisés permitiu isso porque os corações de vocês eram duros, mas não era assim desde o princípio. Ele retorna a Gênesis 2, antes de toda a consequência, antes de tudo desandar. A Bíblia mostra Deus chamando as pessoas para fora do pecado e da injustiça, mas frequentemente é um passo a passo. Por exemplo, Paulo no Novo Testamento diz: escravos obedeçam a seus senhores. Do que você está falando, Paulo? Escravos obedeçam aos seus senhores? Por que você não pede a todos os escravos para se rebelarem contra seus senhores, como Espartaco, e buscarem a liberdade? Porque Paulo está convencido de que é mais importante que as pessoas cheguem à fé do que necessariamente alcançarem suas liberdades econômicas. Então, como isso se relaciona nas virtudes? Porque isso deixa a interpretação do erro, certo? Então, sua forma de livre-arbítrio e justiça pode ser diferente do que era para Moisés, diferente do que era para Jesus e diferente do que será em 100 anos. Como justificamos sua ideia de virtude hoje? Ótima pergunta. Eu acho que a resposta é: você terá que fazer sua lição de casa e perceber, ao estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que isso está sendo dirigido a uma cultura específica, ao povo judeu, em um tempo específico. Porque você está certo. Em Levítico, a lei manda apedrejar a adúltera. E então, o que acontece em João 8? Os homens trazem a adúltera até Jesus e perguntam: podemos matá-la? E Jesus responde: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus estava vivendo em uma teocracia? Não. Israel estava sob a opressão de Roma. Então era um governo totalmente diferente naquele tempo. A diferença entre a lei moral e a lei civil em Levítico? Sim, senhor, há muita lei civil para a teocracia de Israel, a qual Jesus não se sujeitou e que eu também não sigo, mas é uma história de como Deus trabalhou com o povo judeu. E naquele ponto da história era uma teocracia. Mas a função hoje no judaísmo, pelo menos, vemos essas 300 leis, ou mais, como a palavra de Deus, a lei de Deus que devemos seguir, estudar e interpretar. Como isso evolui no Novo Testamento? Se é uma evolução disso, por que isso invalidaria qualquer outra religião e sua interpretação do que essas virtudes são? Então, no judaísmo, é completamente diferente do Segundo Testamento, o Novo Testamento, certo? Diferente do que os Mormons têm em seu livro acrescentado. Acho que um grande argumento é que, mesmo que você faça argumentos sobre a existência de Deus, que Deus é real, ainda assim isso é debatível. Por que os valores cristãos? Falamos sobre isso e outras coisas, mas como isso se aplica? Por que os valores e virtudes cristãs são necessariamente predominantes sobre, digamos, o sikhismo, hinduísmo ou judaísmo? Ok, primeiro ponto. Na Torá, faço uma distinção clara entre a lei moral e a lei civil, entre os 10 mandamentos e tudo o que Jesus fez. Ele validou os 10 mandamentos e contradisse a lei civil, mas os 10 mandamentos não.
Ele os manteve de forma intransigente, e eu também, certo? Então há essa diferença, lei moral versus lei civil. Em segundo lugar, Deus fala com diferentes culturas, mas a verdade de que há um único Deus, a verdade de que Jesus Cristo é esse único Deus em forma humana, a verdade da ética de que o adultério é absolutamente errado, que roubar e cobiçar são absolutamente errados, isso não muda. São absolutos morais. Mas exatamente como isso é aplicado a diferentes situações culturais, sim, isso muda com o tempo. Mas se Jesus é o Salvador absoluto de tudo, isso não deveria se aplicar em todo lugar? Não deveria se aplicar a todas as culturas? Deveria. Ele é o Salvador absoluto, que oferece salvação a todo hindu, budista, judeu, gentio. Mas se Deus me fez com um plano personalizado que funciona melhor para o meu povo, por que isso seria menos válido? Ele transmite isso por meio de sua forma de virtude para o meu tempo, para o meu povo. Por que isso seria menos válido também? Isso não é menos válido, mas o que Jesus está afirmando é ser o cumprimento das profecias que os grandes profetas hebreus como Isaías, Jeremias, Abacuque e Sofonias anunciaram. Então Jesus não contradiz o Antigo Testamento. Ele afirma ser o cumprimento da lei, o cumprimento de todas essas profecias do Antigo Testamento. Ele afirma ser o Messias para os judeus. E, obviamente, no primeiro século, a vasta maioria dos seguidores de Cristo eram judeus. Isso realmente nos leva de volta à questão: Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Por que esses judeus mudaram radicalmente de um tipo estrito de monoteísmo para acreditar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Eles mudaram de se apegar estritamente ao sábado para adorar no domingo em celebração à ressurreição de Cristo. Eles mudaram da estrita lei mosaica para viver pela graça. Por quê? Por que judeus devotos mudariam assim no primeiro século? Eles insistem que é porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Todo profeta no judaísmo tem um pecado-chave, certo? De uma perspectiva judaica, vemos Jesus como um profeta, não como um Messias. E seu grande pecado seria afirmar que ele é Deus. Esse é o maior pecado dele para nós. Não se trata apenas do que consideramos a ascensão e queda de algumas ideias, mas de que muitos dos pré-requisitos para ser o Messias incluem ser descendente da casa de Jacó. Porém, se acreditarmos na concepção divina e imaculada, Jesus não poderia ser descendente de uma certa tribo. Existem certos aspectos que, de nossa perspectiva, justificam por que ele não é o nosso Messias. Se ele fosse o Messias, ele teria reunido todos os judeus para si. Sou judeu e sigo o Antigo Testamento e as leis antigas. Nem todos mudaram. Por que isso seria o caso se ele realmente tivesse cumprido o papel judaico de Messias? Não vejo isso acontecer. Isso nos leva a uma conclusão. Minha religião é o meu caminho para Deus. Não vejo por que Jesus seria o melhor caminho para pessoas que podem ser hindus, cristãos ou o que for. No judaísmo, temos algo chamado as leis de Noé. 7 regras como não matarás. Coisas simples que poderíamos chamar de leis naturais. Essas leis se aplicam a todos, e você está bem no judaísmo se a seguir. São coisas simples. Por que precisaríamos ser julgados por um padrão cristão? Ok. Você acha que a Torá é estreita em sua visão quando insiste: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força, e ame o seu próximo como a si mesmo? Isso é uma intolerância estreita ao politeísmo? Você acha que há um único Deus? Ou muitos deuses? Obviamente, a Torá insiste que há um único Deus verdadeiro. Você acha que está mentindo? Isso é estreito ou preconceituoso, ou está falando a verdade? O que você acha? Para mim, isso funciona como verdade, mas objetivamente não sinto que possa validar isso além da crença de outra pessoa. Em minha perspectiva, encontro valor na minha religião por meio de minha experiência e prática nela. É assim que construo um relacionamento com Deus. Mas é a prática, não necessariamente o fato de ser monoteísta, que importa. Por meio dos mandamentos de Deus, tento viver uma vida melhor. E isso funciona para mim através da minha religião. Isso também poderia ser verdade em uma religião politeísta. Como você pode honestamente ler a Torá e dizer que pode ser ateu? Como pode ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e ignorar a maneira como confrontaram o politeísmo da Assíria, Babilônia, os cananeus? Como você pode estar aqui e dizer: eu sigo a Torá e o politeísmo é uma opção?
porque não se baseia na conversão dos outros. Você pode ser politeísta e ainda ser bom aos olhos do povo judeu. A lei dos 7 mandamentos, no Aídas, não diz nada sobre acreditar em um Deus. Minha crença pessoal é que esses argumentos são fortes. Eu acredito no monoteísmo, mas não acho que isso invalide o politeísmo. Eu não acho que isso exclua necessariamente alguém de viver uma vida boa e moral. Ok, vamos ser bem claros. Tenho muitos conhecidos ateus, muitos conhecidos agnósticos. Cada um deles é uma pessoa muito boa e eu celebro isso. Todos os meus conhecidos ateus são pessoas muito boas, mas obviamente nós nos contradizemos quando se trata da existência de Deus. Meus conhecidos ateus estão convencidos de que não há Deus. Eu estou convencido de que Deus é real e que Jesus Cristo é Deus em forma humana. E eu acho altamente desrespeitoso olhar na cara do meu conhecido ateu e dizer: nós acreditamos na mesma coisa sobre Deus. Não, nós não acreditamos. Ele está convencido de que não há um Deus, eu estou convencido de que há um Deus. Agora, infelizmente, ambos não podem ser verdadeiros. Não pode haver não há Deus e sim há Deus ao mesmo tempo. A lei da não contradição é verdadeira, quer você goste ou não. Não é algo que eu inventei. Não pode ser verdade que ambos sejam verdadeiros ao mesmo tempo da mesma maneira, pois é impossível. Então, ou meu conhecido ateu está correto e não há Deus, ou eu estou correto e há um Deus. O que é verdade? Se não há Deus, a moralidade é relativa. Você a cria na sua cabeça, os chineses a criam na cabeça deles, o sul-africano branco a cria na cabeça dele, tudo é relativo. Ninguém está certo, ninguém está errado, porque você não pode provar empiricamente. Portanto, se minha preferência for ir até ela e agredi-la, essa é minha preferência. Minha preferência não está errada, minha preferência não está certa, minha preferência simplesmente é: você tem suas preferências, que podem concordar com as minhas às vezes e podem discordar às vezes. Mas você não está certo, eu não estou errado, eu não estou certo, você não está errado. Agora, o teísmo, a crença em Deus diz: isso não faz sentido. O teísmo, a crença em Jesus Cristo diz: ela é uma pessoa humana preciosa, criada à imagem de Deus, o que significa que ela tem dignidade, valor e significado. Além disso, Jesus Cristo e o teísmo ensinam que Deus me criou para um propósito, e esse propósito não era para eu ir até ela e agredi-la. O propósito para o qual Deus me deu uma mão e uma mente foi para amá-la e respeitá-la. Tolerância não é eu dizer: você é ateu e eu sou teísta. Nós acreditamos na mesma coisa. Não, isso não é tolerância. Isso é estar com a cabeça vazia, sem raciocínio. Não é respeitar uma pessoa o suficiente para ouvir e entender o que ela acredita. Tolerância é você e eu discordarmos, mas ainda assim eu te respeito. Por que eu te respeitaria? Porque estou convencido de que você não é apenas uma pilha maravilhosa de lodo primordial que evoluiu para a nossa ordem. Você é um ser humano criado à imagem de Deus, e Deus me criou para te respeitar e não para desrespeitar. E assim, tolerância é Jesus sangrando e morrendo na cruz, orando por aqueles que o pregaram na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é a essência da tolerância. Amar o seu inimigo, que é exatamente o que Jesus ensinou e modelou. Em outras palavras, por que afinal Jesus não escreveu nada a ele mesmo? Portanto, Lúcifer estaria fazendo um favor a Deus, atormentando os outros que estão no inferno. Lúcifer, então, não seria amigo de Deus nesse sentido, um aliado de Deus. Um estudante se levanta com algumas das perguntas mais difíceis até agora. Por que Jesus nunca escreveu nada a ele mesmo? Se Deus é bom, por que ele criaria o inferno? E se Satanás tenta e atormenta, ele é realmente inimigo de Deus ou está cumprindo o julgamento de Deus? Mas em vez de se esquivar, Cliff mergulha direto, defendendo a Bíblia, o caráter de Deus e a realidade do livre-arbítrio. Qual foi a pergunta mais difícil? Conte para nós e vamos mergulhar juntos. Por que somente através de Jesus? Você tem sido uma boa pessoa durante a maior parte da sua vida e fez um pouco de mal. Todos já fizeram o mal, mas alguns, acho que podemos admitir, fizeram mais do que outros. Digamos que alguém tenha levado uma vida muito moral. Não uma vida perfeita. Ninguém leva uma vida perfeita, mas uma vida muito moral, só que não pede perdão. Esse pouco de mal o tornaria indigno de ir para o céu? Então, em outras palavras, o inferno estaria cheio de pessoas que são moralmente muito boas e moralmente muito más, mas o céu só teria... Em outras palavras, não teria ninguém ou teria pessoas que foram moralmente muito más a vida toda, mas muito boas no final e pediram perdão. O coração do pecado é o orgulho. E acho que é fácil ver o orgulho em um Adolf Hitler com sua supremacia ariana.
Mas quando você lê os evangelhos, percebe que o tipo de orgulho que Jesus atacou mais severamente foi o orgulho religioso, o dos fariseus. E a razão pela qual Jesus atacou o orgulho religioso de forma mais dura é porque o orgulho religioso me cega para a minha necessidade de Deus, minha necessidade de Cristo. Veja, quando sou religioso, eu digo: sabe de uma coisa, Ethan? Eu sou melhor que ele. E porque eu sou melhor do que ele, eu vou para o céu e ele vai para o inferno. E é justamente esse orgulho religioso e autossuficiente que me cega para a necessidade da misericórdia de Deus, da sua ajuda. E é por isso que Jesus reservou suas palavras mais duras para os religiosos de sua época, que sempre se comparavam aos outros dizendo: bem, quer saber? Eu fiz mais o bem do que você, então eu vou para o céu e você vai para o inferno. E Jesus os confrontou com advertências severas. Bem, naquela época não havia uma ideia clara de inferno, porque a morte era algo muito vago. Não é diferente hoje. Acho que todos nós, neste círculo, já ficamos totalmente decepcionados com pessoas religiosas autossuficientes, sejam cristãos autossuficientes, muçulmanos autossuficientes ou judeus autossuficientes. A arrogância religiosa é muito difícil de engolir. E o que Jesus aponta é que todos nós somos pecadores. Por isso, todos estamos em desesperada necessidade da graça de Deus. E é isso que Cristo nos oferece por meio de sua morte na cruz. E se eu rejeito Cristo, o que estou, em essência, rejeitando é a oferta de perdão e ajuda de Deus. Então isso leva ao segundo ponto sobre o inferno. C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Grande Divórcio, em que ele fala sobre pessoas no inferno pegando um ônibus e indo para o céu. Elas descem do ônibus, andam pelo céu e dizem: esquece isso. E voltam para o ônibus para ir de volta ao inferno. Por quê? Porque no céu você tem que viver junto com Deus. E se durante esta vida eu tomo a decisão, eu não quero viver a minha vida junto com Deus, quero viver a minha vida separado de Deus, então Deus, porque respeita o meu livre-arbítrio, não vai me forçar a ir para o céu contra a minha vontade, porque eu odiaria estar no céu, já que no céu eu teria de viver junto com Deus por toda a eternidade. Certo. Pergunta: você precisa pedir perdão a Deus ou a Jesus? São um só, de acordo com Cristo. Ok, então, você tem que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e Messias para poder ir para o céu? Correto? Então, como isso faz sentido se você está pedindo perdão somente a Deus? Se você não crê em Jesus, se você é judeu ou muçulmano, um muçulmano que acredita em Jesus como profeta, e judeus que não acreditam em Jesus como nada além de uma figura histórica? Se você pede perdão a Deus, isso não é a mesma coisa então? Você precisa ser cristão para poder ir para o céu? Veja, isso leva você de volta à questão fundamental. Como você sabe quem Deus é? Agora, Jesus afirmou ser o verdadeiro Deus vivo, revelando-se e mostrando quem ele realmente é. Mas por que ele só se revelou a uma fração de pessoas no meio do Mediterrâneo? Se ele realmente era Deus, não teria, você sabe, se revelado a todos, a todas as culturas, em todos os tempos? Se ele é Deus e ele é infinito e onipresente, então por que não existe o mesmo Jesus no Japão, o mesmo Jesus na África, ou o mesmo Jesus nas Américas, mesmo tendo havido pessoas vivendo em todas essas partes do mundo ao mesmo tempo? Por que ele só se mostrou para, digamos, 10.000 pessoas no antigo Israel e fez: ok, aqui estou eu, estou transformando água em vinho, estou andando sobre a água. Estes são meus milagres que são, quero dizer, comparados ao Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento que abriu o mar e trouxe as 10 pragas e tudo mais. Estes são milagres muito menores comparados a todo o resto. E você basicamente está pedindo para as pessoas, um número muito pequeno de pessoas, aceitarem a sua palavra e dizer: ok, este sou eu, e agora vão espalhar a mensagem. E havia muitas pessoas naquela época que tinham o mesmo tipo de filosofia e afirmavam ser Messias também. Só que Jesus foi o que prevaleceu nesse sentido, e é por isso que o temos aqui. Então, por que não podemos todos simplesmente acreditar em um único Deus, pedir perdão a esse único Deus, e realmente ter que aceitar essa coisa separada que poderia ou não ser verdadeira? Ok. Obviamente, o maior milagre que Cristo realizou foi ressuscitar dos mortos. Você e eu temos um encontro com a morte. A questão é: existe vida após a morte? Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E então ele sustentou essa afirmação com uma ressurreição histórica.
É isso que distingue Cristo de qualquer outro grande líder religioso mundial. E a ressurreição só foi testemunhada por 2 mulheres, que não escreveram o Evangelho. Mais de 500 pessoas, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, que é 20 anos após o fato, viram Cristo ressuscitado dos mortos. E Paulo estava basicamente dizendo: vão e conversem com eles, se vocês não acreditam em mim. Portanto, Cristo apareceu não apenas para 2 mulheres, mas para mais de 500 pessoas, em diferentes momentos e lugares, ressuscitado dentre os mortos. Mas ele não realizou mais milagres. Ele apenas ficou andando por aí. Isso é tudo Você o que tem está razão. registrado. Ele não realizou outros milagres. Acho que isso seria um pouco vago nesse sentido. Mesmo que Paulo registre que 500 pessoas o viram ressuscitado. Não teria ele feito algo depois de ter ressuscitado? Não teria ao menos trazido ordem de volta à sociedade? Feito alguma coisa? O Messias judeu supostamente ou o Tulim, no xiismo Não. islâmico, deveria trazer ordem ao mundo quando há caos. Quero dizer, restaurar o reino dos céus. A ideia da segunda vinda não seria que ele ressuscitaria uma terceira vez? Não tenho muita certeza sobre isso. Tudo bem. Jesus insistiu que da primeira vez em que veio, foi para morrer. Ele prometeu voltar uma segunda vez, quando então estabelecerá a paz universal de forma definitiva. Mas ele não fez isso da primeira vez, fará na segunda quando voltar. Ele prometeu isso. Ok, bem, só aborde a questão de que, mesmo a ressurreição, não é um milagre tão grande assim. E por que ele mesmo não apareceu pelo mundo todo? Esse é, acho, meu maior questionamento. A ressurreição, você pode concordar que é algo bom ou ruim, mas ainda fico confuso sobre por que ele só apareceu no Mediterrâneo. Por que não apareceu em outros lugares? Eu não sei por que ele não pegou um barco e viajou até Roma. Não sei. Mas posso te garantir que vai haver uma multidão de pessoas no céu que nunca ouviram o nome de Jesus, obviamente como você está sugerindo. E Hebreus 11, no Novo Testamento, lista algumas dessas pessoas pelo nome: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe, uma prostituta gentia. Obviamente, eles nunca ouviram falar de Cristo. Eles nasceram centenas de anos antes dele, mas em humildade, colocaram sua fé em Deus da melhor maneira que podiam. Eles estarão no céu. Mas por que vão estar no céu? Não porque fizeram mais o bem do que o mal. Eles estarão no céu por causa da graça de Deus, do seu perdão, do seu amor generoso. Eles estarão no céu porque Cristo morreu na cruz pelos pecados deles. Deus não nos julga de acordo com o que não sabemos. Deus nos julga de acordo com o que sabemos. E é por isso que Jesus diz tão claramente em Lucas 12, 47 a 48. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não se prepara ou não faz o que o senhor quer, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas que merecem castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, em outras palavras, o povo escolhido de Deus antes do tempo de Jesus foi para o céu porque confiou em Deus e acreditou nele da melhor forma que pôde. Mas aqueles que vieram depois, não. Se você rejeita a Cristo, está rejeitando a Deus. É o que Jesus diz. Então, se eu ouço falar de Jesus e o rejeito, estou rejeitando a Deus. Parece que isso meio que gira em círculos, de certa forma. Não dá realmente para escapar disso. Se você ouve falar de Jesus, então vai para o inferno. Mas se não ouve e faz o bem, então vai para o céu. Não. Se você nunca ouviu falar de Cristo, mas da melhor forma possível colocou sua fé em Deus, como Abraão, Isaque, Jacó, Raabe, Noé, Moisés, você vai para o céu. Essas pessoas estarão no céu. Elas nunca ouviram o nome de Jesus, mas em humildade colocaram sua fé em Deus. Não eram pessoas sem pecado, isso com certeza. Todos eram pecadores imundos, sem exceção, mas colocaram sua fé em Deus, e por isso estarão no céu. Foram descobertos outros evangelhos, como o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, escritos mais ou menos na mesma época dos primeiros evangelhos descobertos, mas que ainda assim foram escritos cerca de 50 a 150 anos depois de Cristo. Então, como você pode ter certeza de que esses são realmente testemunhos oculares, ainda mais se nem foram escritos na língua de Jesus? Boa pergunta. A evidência é que os evangelhos foram escritos entre 20 e 60 anos após os acontecimentos. O fragmento mais antigo de um evangelho é o fragmento de João de Rylands, preservado no Museu John Rylands, em Manchester, Inglaterra. É um fragmento do Evangelho de João, datado entre 117 e 138 d.C. Isso representa cerca de 30 a 60 anos após a redação de João, o que é um intervalo incrivelmente curto.
Os primeiros pais da igreja, Inácio, bispo de Antioquia, e Clemente, bispo de Roma, citaram Mateus, Marcos e Lucas em cartas que escreveram em 95 e em 110 depois de Cristo. Por isso estou convencido. As evidências mostram que os evangelhos não foram escritos 150 anos depois dos fatos. Eles foram escritos no primeiro século. E, obviamente, as testemunhas oculares ainda estavam vivas. Mas como você pode ter certeza, mesmo que tenham sido escritos antes? Naquela época não havia as traduções que temos hoje, nem a mesma forma de transmitir informação. Não havia imprensa. Tudo tinha que ser transmitido manualmente, as pessoas tinham que copiar à mão. E as pessoas não eram tão alfabetizadas como hoje. Sim. Então, mesmo com o aramaico, que era a língua que Jesus provavelmente falava, todas as cartas, todos os evangelhos foram escritos em grego ou em cóptico, a língua egípcia, ou em grego, que eram os idiomas mais populares da época. Então, como você pode ter certeza? Por que não existe nada escrito em aramaico sobre Jesus? Por que não há nenhum registro histórico, exceto esses textos gregos que se espalharam, ao invés de outros, por exemplo? Pois é, porque o grego era a língua comum do comércio naquela época. Sem dúvida, muitos judeus falavam grego, porque era a língua do comércio. E você tem razão. Mateus, Marcos, Lucas e João provavelmente foram escritos em grego. Embora exista uma pequena possibilidade de que Mateus tenha sido escrito em aramaico, isso é algo a que um pai da igreja primitiva alude, mas não temos certeza. Mas nós temos mais de 5.200 manuscritos gregos ou fragmentos de manuscritos. Mas nem todos são idênticos. Correto? Há muitas variantes. Mas como você pode ter certeza de que o Evangelho, ou pelo menos a tradução, que é uma tradução de outra tradução, a compilação da Bíblia que temos hoje, foi realmente escrita ou compilada no ano 360 depois de Cristo? Isso está ainda mais distante dos fatos do que sabemos hoje. Talvez houvesse mais cartas, talvez algumas tenham sido fabricadas. Então, como você sabe? Por que aceita pela fé que essas cartas específicas, essas, não sei, 40 e poucas cartas ou livros no geral da Bíblia, são a verdade absoluta, se o que temos hoje não existia até 360 anos depois? Ok. Primeiro ponto. Nós não passamos de tradução em tradução em tradução. Nós vamos do grego original para o inglês, do grego original para o latim, do grego original para o francês ou espanhol. Temos mais de 5.200 manuscritos gregos, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então não estamos simplesmente atravessando várias camadas de traduções. Vamos do grego direto para o inglês. Segundo ponto. Os evangelhos gnósticos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Pilatos, o evangelho de Pedro, o evangelho da verdade, o evangelho de Judas, foram rejeitados bem cedo, já no segundo século, porque se baseavam na filosofia do gnosticismo, que ensinava que o físico é mau e o espiritual é bom. Ora, isso vem diretamente de Platão, dos gnósticos gregos. O conhecimento é a chave, o espírito é o essencial, o físico é mau. E, obviamente, Jesus Cristo contradizia essa ideia. E assim também a Bíblia, porque a Bíblia e Jesus insistem que Deus criou o teu corpo. Ele é um dom precioso, cuide dele. E ele também criou a tua alma, o teu espírito, a tua personalidade. Cuide deles. Agora, quais foram os testes usados para determinar se um documento do Novo Testamento seria canonizado, ou seja, faria parte dos 27 livros do Novo Testamento? 3 testes. Primeiro teste. Foi escrito por um apóstolo ou por alguém que conheceu um apóstolo? Segundo teste. Era ortodoxo, ou seja, estava de acordo com a Torá, o Antigo Testamento e a tradição oral apostólica. Terceiro teste. Era usado pelas igrejas ao redor do mundo conhecido, em toda a região do Mediterrâneo, desde Roma até Alexandria, no Egito? Se atendia a esses 3 critérios, era aceito no cânon do Novo Testamento. Então, basicamente, se fosse mais popular, se tivesse sorte de ser popular, aí seria aceito? Em outras palavras, por que afinal Jesus não escreveu nada ele mesmo? Eu não sei por que Jesus não escreveu nada. Então Eu não sei. Então é tudo fé? Você só pode estar brincando. Só porque alguém não escreveu nada, não significa que é só questão de fé acreditar que ele existiu. Você está baseando a sua crença na Bíblia, de que ele realmente existiu. Mesmo que a Bíblia afirme ser testemunho ocular, mesmo que tenha sido escrita décadas depois, ainda assim não é relato de uma testemunha ocular. Quando você estuda a história dos Estados Unidos, você necessariamente estuda as cartas de Abraham Lincoln ou George Washington, ou você lê relatos de testemunhas oculares sobre Abraham Lincoln e George Washington. Bom, se eu leio a epopeia de Gilgamesh, eu não acredito de fato que o sujeito lutou contra um dragão.
Porque o estilo literário da epopeia de Gilgamesh não é narrativa histórica. É por isso que eu também não a aceito como narrativa histórica. Então a Bíblia, como narrativa histórica, seria o dilúvio de Noé, que Jonas foi engolido por um grande peixe? Isso também seria narrativa histórica? Não, você não lê sobre Jesus junto com Noé ou Jonas. Em vez disso, você lê sobre Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos em grego no primeiro século por testemunhas oculares. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, vai notar que não está escrito assim. Era uma vez, na terra de Nod, Winking, Blinking e Od, levaram Jesus para um passeio de barco. Não, não é assim que soa. Mas diz que 3 reis vieram e trouxeram presentes a ele. Muito bem, não eram 3 reis. Eram 3 sábios. Obrigado. 3 sábios vieram e ofereceram presentes a Jesus. Correto. Absolutamente correto. Isso é histórico. Mas que eles seguiram uma estrela, e a estrela os guiou. Isso não parece muito histórico como relato. E se você se baseia na forma como está escrito, o que impede as pessoas de formularem o texto de maneira que soe como histórico, mas na verdade seja uma fábula? Quando você lê os evangelhos, percebe que não tem o estilo literário da poesia épica como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Em vez disso, veja Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João. Ora, quem se importa com quem era tetrarca ou governador? Lucas se importou. Por quê? Porque as evidências mostram que Lucas foi um historiador meticuloso. Ele não estava inventando coisas do nada. Ele foi cuidadoso e escreveu em estilo de narrativa histórica. Posso perguntar algo um pouco fora do Claro, ponto? senhor. Eu gosto da sua linha de raciocínio. Ok, é mais uma questão teológica. Você acredita que, de acordo com o Apocalipse, Deus baniu Lúcifer, que era um anjo, um adversário, para o inferno? Isso faria de Lúcifer um inimigo de Deus, certo? Então, se Lúcifer é inimigo de Deus, em outras palavras, ele é quem está nos tentando agora a fazer o mal, para nos colocar contra Deus. Deus criou o inferno? Ok. Por que ele criou o inferno? Sim. Por que ele criou o inferno? Não está escrito. Boa pergunta. Muito boa. Mas antes de chegarmos a isso, você levantou outra grande questão. O Apocalipse. Apocalipse não é narrativa histórica, certo? O Apocalipse é literatura altamente apocalíptica, altamente simbólica. É bem diferente dos evangelhos. O Novo Testamento tem diferentes gêneros literários, diferentes estilos literários. Exato. Bom, ótimo. Agora, por que Deus criou o inferno? Para o diabo e seus anjos. Lemos no Novo Testamento. Mas por quê? Por que ele criou o inferno? Ethan. Se não houver inferno, o mal vence. Mas por que o inferno aparece de repente só no Novo Testamento? Não há inferno algum no Antigo Testamento. Há alusões ao inferno no Antigo Testamento. São alusões apenas à vida após a morte. Não há nenhuma alusão a um lugar onde se será destruído ou condenado a punições ou a danação eterna. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Não é totalmente claro, não menciona o inferno, mas é uma declaração bastante clara de que haverá uma grande separação, alguns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Agora, lembre-se, a razão pela qual existe o inferno, antes de tudo, é porque Deus é bom. Ele não pode permitir que o mal vença. Não há futuro para o mal. O mal será destruído. Essa é a primeira razão pela qual existe o inferno. A segunda razão pela qual existe o inferno é... Então espere, Deus criou o mal então? Não. Então como, se Deus é todo-poderoso e tudo mais, ele simplesmente não criou todas as coisas como boas? Boa pergunta. Deus escolheu limitar parcialmente o seu poder, criando você e a mim com livre-arbítrio. O que significa... Podemos ter livre-arbítrio e ainda assim sempre ser bons? Podemos ter livre-arbítrio e ainda assim sempre ser bons? Claro. Sim, então por que ele não nos criou com livre-arbítrio e a capacidade de fazer apenas o bem? Ele fez isso. Mas livre-arbítrio significa que somos livres. Não temos obrigação de fazer o bem. Acho que o que estou perguntando é, se você pensa nisso como opostos, bem e mal, Sim. então só existem duas possibilidades, ou bem ou mal.
Mas, se só existe uma possibilidade, a outra é irrelevante. Então, se Deus só criou o bem, o mal não existe. Portanto, se ele criou tudo bom, como de fato é, o que fazemos como seres maus não é necessariamente mal aos olhos dele, a menos que ele declare que existe o mal e, portanto, ele teria criado o mal. Bem, o mal é simplesmente pegar um dom bom que Deus me dá e pervertê-lo, usá-lo para o propósito errado. E a razão de eu poder fazer isso é porque tenho livre-arbítrio. Agora, a razão pela qual o livre-arbítrio é tão importante, Ethan, é porque se ele não for livre, então o que significa quando alguém diz, Ethan, eu te amo? Bom, isso já é um tema completamente diferente. Não, não é. A coisa mais preciosa que você e eu temos na vida, o amor, a capacidade de entrar em um relacionamento com outra pessoa, se baseia no livre-arbítrio. Você está me perguntando, por que existe o mal? E eu estou lhe dizendo por que existe o mal. Não é porque Deus criou o mal, mas porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Ok, suponhamos que você esteja certo e que de fato exista o mal e o inferno. Portanto, Deus criou o inferno para banir os anjos e Satanás, certo? Para destruir o mal. Sim, Certo. ok. Mas Satanás reina no inferno felizmente. Estou correto? Não. Não? Não, felizmente. Não felizmente? Então por que ele tenta outros a fazer o mal? Ele é um ser distorcido e mau. Ok. Ele está comprometido com o mal. Ele está comprometido com o mal. Portanto, o inferno é o reino dele. Ele se alegra em perverter os pensamentos dos outros para tentar atraí-los para si. Então, se esse for o caso, Deus não gostaria de punir alguém que faz o mal? Não é que Deus queira, mas porque Deus é justo, ele deve punir o mal. Então, digamos, por exemplo, se eu matar alguém e não me arrepender, Sim. Deus me enviaria para o inferno sob a sua justiça. Apenas como hipótese. Correto. Ok. Portanto, Lúcifer estaria fazendo um favor a Deus, atormentando os outros que estão no inferno. Lúcifer, então, não seria amigo de Deus nesse sentido? Um aliado de Deus? Não. Lúcifer não é amigo de Deus. Acho que também é importante dizer que não temos uma fotografia do inferno. A Bíblia é incrivelmente vaga ao descrevê-lo. Ela fala de fogo e fala de trevas exteriores. Obviamente você não pode ter os dois acontecendo ao mesmo tempo, certo? E em Mateus 25, Jesus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. E obviamente eles não têm corpos físicos. Então, exatamente o que é o inferno? Eu não sei. O que eu sei é que Jesus usou algumas das palavras mais horríveis possíveis para descrevê-lo. Eu não quero que você, Ethan, nem ninguém vá para o inferno. Isso seria horrível. Ah, mas você também está assumindo que isso existe apenas com base no que está escrito. Você não sabe se existe. Mas eu descobri que Jesus não mente. Eu experimentei a fidelidade dele na minha vida. Ah, mas aí você está usando um viés da sua própria vida. Eu ainda não experimentei isso na minha vida. Eu sou uma boa pessoa e faço boas ações. Fico feliz que você faça boas ações. Eu também faço. Mas para ser honesto com você, Ethan, eu também faço coisas ruins às vezes. Sim, eu também. É por isso que eu preciso do perdão de Deus. É por isso que eu preciso de Jesus Cristo, porque já fiz o mal, eu sou culpado. Estou sob a ira de Deus pelo mal que cometi. Por isso eu preciso da morte de Cristo na cruz, para me perdoar do mal que eu cometi. E por que é tão importante que um homem que morre numa cruz que perdoa você e que afirma ser o filho de Deus? Por que isso é eficaz? Por que isso é importante para mim? Por exemplo, eu encontraria mais consolo e perdão se eu ofendesse alguém gravemente e recebesse perdão dessa pessoa especificamente. Parece um pouco fácil apenas pedir perdão a algum cara grande no céu dizendo, ok, desculpe por eu ter feito isso, e não pedir desculpas à pessoa contra quem de fato piquei. Ou, se eu machucar você, é melhor que eu não peça perdão apenas a Deus. Se eu for sincero, vou pedir a você também que me perdoe. E se eu não pedir que você me perdoe, então há bons motivos para questionar se o meu arrependimento é realmente genuíno. Então nisso você está absolutamente certo. Então isso significa que deveríamos descartar os evangelhos só porque foram escritos depois? O quê? Bem, Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta-a. E, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se uma interpretação rígida da Bíblia faz as pessoas pecarem, não seria melhor então simplesmente descartar a Bíblia do que mantê-la? Este estudioso de história desafia a Bíblia, apontando possíveis corrupções humanas nos escritores dos evangelhos. Eles exploram se a fé em Jesus pode resistir mesmo quando os autores da Bíblia podem ser falhos, e o que realmente significa examinar Cristo.
Quem apresenta o argumento mais forte? Quem desconfia das Escrituras ou quem confia nos Evangelhos? Deixe sua opinião nos comentários. Agora vamos começar. Só tenho algumas perguntas. Você acredita que a Bíblia é o único caminho para ser cristão? Aceitar a Bíblia como ela é? Tipo, é possível alguém ser cristão e ao mesmo tempo rejeitar a Bíblia, à luz de evidências de possíveis contradições ou contaminações humanas, mas ainda assim seguir a Cristo? Isso é possível? Bem, o que você quer dizer com rejeitar a Bíblia e seguir a Cristo? O que isso significa? Significa não necessariamente afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada diretamente. Acho que há muitos que se dizem cristãos, que não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus inspirada. E eles estão pecando por não aceitarem que é a palavra de Deus inspirada? Acho que eles têm um problema com Jesus. Porque Jesus tratava a Bíblia, o Antigo Testamento, como a palavra de Deus. E ele tratava as próprias palavras dele como a palavra de Deus. Então acho que essas pessoas têm um problema. Há uma inconsistência lógica aí. Então podemos descartar tudo o que vem depois das palavras de Jesus na Bíblia? Porque só Jesus teve suas próprias palavras no Antigo Testamento como base. Essa é uma pergunta muito boa. Por que os seguidores de Cristo aceitam os escritos de Paulo como a palavra de Deus, sendo que Jesus nunca leu os escritos de Paulo, ele nunca os confirmou? Então por que hoje os cristãos aceitam o que Paulo escreveu como palavra de Deus confiável? E a resposta seria: porque as testemunhas oculares de Cristo e aqueles que conheceram essas testemunhas aceitaram os escritos de Paulo como confiáveis. Mas essa é uma questão difícil. Mas Paulo não foi uma das testemunhas oculares de Cristo. Bem, eu diria que os seguidores das testemunhas oculares de Cristo foram os que escreveram os evangelhos. Então isso significa que deveríamos descartar os evangelhos só porque foram escritos depois? O quê? Tipo, Saulo de Tarso estava escrevendo por volta dos anos 50 depois de Cristo, e a gente sabe Sim. que pelo menos o Evangelho de João foi escrito nos anos 90 depois de Cristo. Então precisamos aceitar o Evangelho de João? Eu não diria que é lógico afirmar que o fato de eles aceitarem os escritos de Paulo coloca uma condição de infalibilidade sobre os próprios escritos deles. Faz sentido isso? Se eles aceitam o Evangelho, ou melhor, o testemunho de Paulo, não acho que isso automaticamente dê legitimidade aos próprios escritos, considerando que foram escritos depois de Paulo, e que não são necessariamente testemunhas oculares. Porque eu me lembro de você ter dito ontem que o Evangelho de Marcos era na verdade o Evangelho de Pedro, ditado através de Marcos, e que Lucas também era companheiro de Pedro. Então eles não eram necessariamente testemunhas oculares, certo? Mateus e João foram testemunhas oculares de Cristo. Marcos foi escriba de Pedro e escreveu seu evangelho com base nos relatos de Pedro. Lucas não foi uma testemunha ocular. Lucas conversou com as testemunhas oculares e, depois disso, escreveu o seu evangelho. Então, se for o caso, o evangelho de Lucas seria irrelevante do ponto de vista de uma inspiração total. Seria apenas um relato do que as testemunhas oculares disseram. Bem, Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, corta-a. E, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se uma interpretação rígida da Bíblia faz as pessoas pecarem, não seria melhor então simplesmente descartar a Bíblia do que mantê-la? Não. Você precisa aprender a interpretar corretamente. Quando Jesus diz, se a tua mão direita te faz pecar, corta-a, ele não está falando de automutilação. Ele está falando de mortificação do eu. Morrer para aquela parte de mim que pegaria, por exemplo, pornografia e seria dominado pela luxúria. Então, em vez disso, não pegue a pornografia. Ele não está falando literalmente sobre pegar uma faca e cortar sua mão direita. Sim, eu sei. É isso que eu estou dizendo. Tipo, isso pode soar muito mal, mas se a Bíblia for, em certo sentido, tão propensa a gerar pecado quanto a pornografia, se ela pode causar violência, pode gerar conflitos, ou se, através de filósofos como Filon, fez pessoas acreditarem que a escravidão era aceitável, não seria melhor então descartar a Bíblia para preservar a sabedoria que Cristo ensinou, do que colocar toda a fé na Bíblia? A igreja primitiva do primeiro século não fazia isso. No início, nos anos 30 e 40, quando se reuniam, eles não liam nada, exceto a Torá. O que eles queriam, em Jerusalém, em Israel, era uma testemunha ocular que se levantasse e dissesse: eu vi Cristo fazer isso, eu ouvi Cristo dizer aquilo. Só depois que as testemunhas oculares começaram a morrer, é que a palavra escrita passou a ter mais destaque entre os seguidores de Cristo. Eles não queriam a palavra escrita, queriam uma testemunha ocular que dissesse o que Cristo fez e o que ele disse. Mas, obviamente, mais perto do fim do primeiro século, quando essas testemunhas começaram a morrer, houve um foco maior na palavra escrita. Então precisamos da palavra escrita do jeito que está hoje? Sim, precisamos, porque hoje não temos nenhuma testemunha ocular viva. Nenhum de nós viu Jesus. Não. Nenhum de nós viu Jesus.
Por isso é algo muito bom que aqueles que o viram escreveram o que viram. Isso é muito A Bíblia, útil. então, é um veículo para o que as testemunhas oculares viram a respeito de Cristo. Os evangelhos são um relato histórico preciso da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Eles são mesmo precisos? Existem inconsistências? Há variações textuais, sim. E você pode ler sobre elas nas notas de rodapé. Também há diferentes perspectivas sobre o que aconteceu, mas não há contradições. Não. Mas Jesus morreu na 9ª hora, no dia anterior à Páscoa, no Evangelho de Mateus. Enquanto no Evangelho de João ele morreu na 6ª hora, ou depois da 6ª hora no dia da Páscoa. Diz que ele morreu no dia da preparação para a Páscoa. Um diz que ele morreu no dia da Páscoa, e em horário diferente do outro. Isso mesmo. E quanto às últimas palavras dele também. Se você estudar a maneira judaica de contar o tempo da Páscoa, em comparação com a maneira galileia, vai ver que elas eram diferentes. Mas ainda assim existe uma diferença. Ah, sim, há diferenças com certeza, mas não contradições, e sim diferenças. Da mesma forma que o Los Angeles Times e o New York Times não deveriam relatar o mesmo evento exatamente do mesmo jeito. Se fizessem isso, seria plágio. Quando se tem relatos de testemunhas oculares, cada pessoa inclui detalhes diferentes sobre o que realmente aconteceu. E quanto ao fato de que, no Evangelho de João, a expulsão dos cambistas do templo acontece logo no início do ministério de Jesus, antes dele voltar a Jerusalém, enquanto nos evangelhos sinóticos, esse mesmo evento é apresentado como a principal razão, no fim do seu ministério, pela qual ele foi crucificado. Então esse é um evento enorme na vida de Jesus, mas que é colocado em momentos diferentes do seu ministério. Como podemos então construir uma cronologia histórica confiável do ministério de Jesus, se os evangelhos se contradizem nisso? Se você abordar qualquer um dos evangelhos como se fosse um relato cronológico preciso, você estará cometendo um erro fundamental. Os evangelhos não estão afirmando ser relatos cronológicos exatos da vida de Cristo. Então eles não são um relato histórico? Sim, são históricos, mas não são um relato cronológico preciso. O segundo ponto é que é totalmente possível que Cristo tenha expulsado os cambistas do templo mais de uma vez. Certo, eu aceito isso. Mas então, seria válido, num livro de história, dizer que Hitler massacrou os judeus durante a Primeira Guerra Mundial, antes mesmo de chegar ao poder, em vez de dizer que ele fez isso quando já estava no poder, durante a Segunda Guerra Mundial? Não. Hitler não massacrou os judeus durante a Primeira Guerra Mundial. Ele fez isso na Segunda. Esse é um evento significativo na vida e na história dele. Então, um livro de história não estaria sendo confiável se dissesse que foi na Primeira Guerra. É totalmente possível que Jesus tenha expulsado os cambistas no início do seu ministério e 3 anos depois, feito isso novamente no fim do seu ministério. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os evangelhos não estão afirmando ser relatos cronológicos. Em vez disso, quando você estuda os evangelhos, você percebe que eles apresentam temas. Temas que não são colocados em ordem cronológica, mas de acordo com a ênfase do autor. Você já ouviu falar de flashback na literatura ou nos filmes? Eu amo. Que bom! Não há nada de desonesto em um flashback. É um ótimo recurso. Mas para a ficção? Não. Também é usado em relatos históricos. Você pode ter um livro de história e ainda usar um flashback na apresentação dos eventos. Você pode começar com o assassinato de Abraham Lincoln e depois voltar para a juventude dele. Mas pelo menos, como disse Tucídides, quando ele estava relatando os discursos que ouviu, ele deixou claro, e era um pagão, que aquilo era uma reconstrução da memória dele para o bem das gerações futuras. Ou seja, Tucídides teve a consciência de avisar os leitores de que não estava sendo 100% preciso e que colocava um pouco da sua própria construção. Não seria possível que os escritores dos evangelhos tenham feito algo semelhante, colocando seus próprios pontos de vista? Por exemplo, Mateus, que escreve para os judeus, constrói uma genealogia para José, certo? Usando, como você disse, o paralelismo da poesia hebraica, certo, onde ele menciona 14 gerações entre Adão e Abraão, 14 entre Abraão e Davi, e 14 entre Davi e José. Já a certo, genealogia de Lucas, que trabalha certo, de trás para frente e se dirige sim, aos gentios, é completamente diferente. Ela foca apenas na ideia de que Cristo veio de Adão. Então temos 2 genealogias completamente diferentes de Cristo. Sim, e é bem possível que Lucas, por dar ênfase ao nascimento virginal, esteja nos apresentando a genealogia de Maria. Ok. Enquanto Mateus está nos dando a genealogia de José. Então por que a genealogia de José conta se houve um nascimento virginal? Porque, de acordo com a compreensão judaica sobre o Messias real, o Messias precisava estar na linhagem de Davi.
Mas Mateus, o Evangelho, escrito usando a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, adota a tradução mais forte da palavra grega partenos, com a conotação de nascimento virginal, de que Jesus nasceu de uma virgem e não da palavra hebraica alma, que significa jovem mulher, e que não expressa de forma explícita a ideia de virgindade como partenos faz em grego. E assim, Mateus constrói a ideia do nascimento virginal. Então, é o relato de Mateus sobre Jesus que afirma que ele nasceu de uma virgem, não o de Lucas? Então, por que Mateus se concentra na genealogia de José, se ele é quem afirma que Jesus não era filho de José? E se esse for o caso, se quisermos manter uma coerência interna, qual é a intenção dele? O que ele está tentando mostrar? Ele era um judeu, escrevendo para um público judeu, que estava preocupado com uma pergunta específica. Se o Messias estivesse no trono de Davi, quem seria esse Messias? E Mateus procurava mostrar que esse Messias era Jesus, pois ele descendia da linhagem de Davi. Mas ele não estava. Você acabou de dizer que ele não nasceu de José. Isso é um motivo real para você questionar a veracidade do Novo Testamento? É mesmo Sim. uma razão legítima para você duvidar da autenticidade de Jesus Cristo? Não da veracidade de Jesus Cristo, mas sim da veracidade do Novo Testamento. Por exemplo, você mesmo, Cliff, tem câmeras gravando tudo o que está dizendo aqui. Mas se essas câmeras não existissem, e as pessoas viessem aqui com suas próprias narrativas internas daquilo que querem acreditar, e reconstruíssem o que você disse com base em suas próprias intenções, você teria várias versões diferentes do que foi dito. Então você acha que Jesus aprovaria as inconsistências no modo como outros relatam a vida e os tempos de Jesus Cristo? Jesus não aprovaria o Novo Testamento, especialmente se ele for o Messias. E eu acredito que você não gostaria que as pessoas reconstruíssem suas palavras baseadas no que elas mesmas acham. Você preferiria que houvesse um contexto mais histórico. E é por isso que eu acho que Jesus não aprovaria, e porque eu deveria descartar o Novo Testamento, porque se for por algo, ele causou mais mal do que bem na história da humanidade. O cristianismo causou uma grande quantidade de danos na história. As cruzadas, a Inquisição, os julgamentos das bruxas de Salem, a escravidão nos Estados Unidos. O cristianismo foi usado para justificar inúmeras atrocidades, mas isso não diz nada sobre Jesus. Isso diz muito sobre aqueles indivíduos que distorceram e perverteram o que Cristo ensinou e usaram isso para justificar sua própria maldade. É por isso que eu tenho o maior respeito pelos cristãos negros, que apesar do fato de que cristãos brancos escravizaram seus bisavós, eles não deram àqueles cristãos brancos racistas o poder de afastá-los do verdadeiro Jesus, que não tinha um osso racista sequer em seu corpo. Mas Cliff, como você sabe que Jesus não apoiava o racismo? Porque nos evangelhos, lemos que após o seu primeiro sermão, quando ele atacou o racismo dentro de uma sinagoga judaica, ele quase foi jogado para a morte. E porque, provavelmente em sua parábola mais conhecida, a do bom samaritano, Jesus faz um ataque direto e frontal contra o racismo. Então sabemos que todos aqueles cristãos que faziam parte da Ku Klux Klan ou que escravizaram negros nos Estados Unidos contradiziam o que Jesus ensinou. É simples assim. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas você não acabou provando meu ponto? Essas pessoas obtiveram toda essa legitimidade para suas ações a partir da Bíblia, e não do que Jesus realmente disse. Jesus falou contra o racismo. Jesus disse olho por olho. Na verdade, ele não disse olho por olho, mas no Evangelho de Mateus ele diz, dê a outra face, e se for esbofeteado, que assim seja. Estou parafraseando aqui. Mas é basicamente isso. Ele também diz, se alguém processar você para tomar a sua túnica, entregue também o manto. Senhor, os Estados Unidos usaram sua capacidade científica para varrer Hiroshima e Nagasaki do mapa, mas isso não significa que a ciência só pode ser usada para praticar o mal. A nação mais inteligente do mundo na época, a Alemanha nazista, cometeu algumas das piores atrocidades imagináveis. Mas isso não significa que não devemos estudar ciência e tecnologia. A pergunta que devemos fazer é, como eu vou usar a ciência e a tecnologia para destruir a vida ou para promovê-la? Então, só porque pessoas abusam da ciência, isso não diz nada sobre a ciência, mas sim sobre aquelas pessoas. Da mesma forma, só porque pessoas usam Cristo para justificar o mal, isso não diz nada sobre Cristo, mas diz muito sobre aquelas pessoas. Se você quer saber quem é Cristo, você precisa ir aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e fazer sua própria investigação. Como foi a vida de Cristo? Como ele tratava as pessoas? O que ele ensinava? Como ele morreu? Ele ressuscitou dos mortos ou não? É isso que significa ser alguém que busca a verdade de mente aberta. Qualquer pessoa que venha me dizer que o Islã se resume ao 11 de setembro é uma pessoa de mente fechada e preconceituosa.
O Islã não se resume aos eventos de 11 de setembro, com o colapso das Torres Gêmeas. Para saber sobre o Islã, você precisa ser honesto e de mente aberta o suficiente para ler o Alcorão e descobrir o que Maomé ensinou, como ele tratava as pessoas. O mesmo vale para Jesus. Se você diz que Jesus está errado por causa das cruzadas, das inquisições, dos julgamentos das bruxas de Salem ou da escravidão nos Estados Unidos, você é uma pessoa de mente fechada e preconceituosa. É melhor ir aos evangelhos e descobrir o que Jesus ensinou, como ele viveu sua vida. E então, você ou o rejeita porque ele é um impostor, ou coloca sua fé nele porque as evidências mostram que ele é a verdade. É simples assim. Essa é a busca honesta pela verdade. Então você concordaria comigo que uma mão nem sempre leva ao pecado. Eu posso apertar sua mão ou dar tapinhas nas costas de um bebê que está chorando. Mas Jesus disse, se tua mão te faz pecar, corta-a. E você mesmo disse, anteriormente, ao conversar com o cavalheiro antes de mim, que se a ciência impura leva à irracionalidade, ela deve ser descartada em favor de uma ciência melhor. Caso contrário, a ciência está falhando em sua função de ordenar e descrever o mundo de forma adequada. Portanto, eu pergunto novamente, se a Bíblia se tornou ultrapassada à luz da visão de mundo moderna, e se mais versões de textos, como o Evangelho de Tomé, estão surgindo, mostrando que as pessoas daquela época liam mais do que apenas o que o Concílio de Nicéia incluiu na Bíblia, não seria melhor então deixarmos de lado a Bíblia e aceitarmos apenas o que Jesus disse, como fez Thomas Jefferson, e ainda assim sermos cristãos? Seria melhor continuar com a Bíblia se ela causa desarmonia no mundo? Especialmente ao observar que a própria Bíblia tem causado muita divisão dentro da comunidade cristã, como no caso de Martinho Lutero, que iniciou a Reforma, um processo que não foi sem derramamento de sangue, tudo por causa da sua interpretação de que a fé, sem as obras, é suficiente para a salvação? O grande intelectual alemão Karl Barth foi perguntado: qual é o ponto teológico mais importante da Bíblia? E Karl Barth respondeu: Jesus me ama, eu sei disso, pois a Bíblia me diz assim. Jesus te ama, Senhor, tanto que sangrou e morreu numa cruz pelos teus pecados. Quando você começa a se deparar com a profundidade desse amor, o fato de que ele sacrificou a própria vida na cruz por você, e começa a reconhecer as suas próprias falhas, permitindo que a culpa desperte você para a realidade de que você não é melhor do que ninguém, que você é pecador como todos nós, e quando é confrontado com a profundidade do amor de Deus por você, de que ele enviou seu Filho, Cristo, para morrer em seu lugar, então com gratidão você diz: obrigado, quero confiar em ti, quero te amar com todo o meu ser. E então você quer usar sua mente para servi-lo. Quer usar o poder que ele te deu para fazer o que é certo e justo, e não o que é errado e injusto. E você quer conhecer mais a Cristo. E uma das formas de conhecer mais a Cristo é ler o que Jesus ensinou, como ele viveu. E você encontra isso de forma mais clara em Mateus, Marcos, Lucas e João. Cliff, e por que você está falando aqui se já temos os evangelhos? Porque estou pedindo a vocês que parem de me ouvir e que peguem o Novo Testamento por conta própria e leiam os evangelhos por vocês mesmos. Não vejo muitos de vocês indo embora agora, então vou continuar falando sobre Cristo. Não acreditem apenas porque fui eu quem disse. Vocês devem isso a si mesmos, como estudantes universitários que pensam de ler a fonte original, e eu não sou essa fonte. Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, Evangelhos, esses são os documentos históricos originais. Leiam por si mesmos. Agora, se como estudantes universitários pensantes, vocês questionam a legitimidade, a veracidade histórica desses evangelhos, então me perguntem, e eu tentarei explicar por que confio nesses evangelhos para oferecer informações históricas precisas. Também posso indicar ótimos estudos acadêmicos que apontam para a confiabilidade dos evangelhos. Mas se isso não for um problema para você, tudo bem. Só, por favor, leiam os evangelhos por si mesmos. Examinem Jesus. Não aceitem apenas o que eu digo. Examinem Cristo vocês mesmos.